Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando com mais um programa 7-1, hoje para falar de responsabilidade social no futebol. E para falar desse assunto bacana, estamos com Camila Nascimento, do Clube de Regatas Flamengo, para falar sobre isso. Seja muito bem-vinda, Camila, ao programa 7-1, ao nosso canal 7-1. Muitíssimo obrigada. Um prazer estar aqui com vocês, contando um pouquinho do que a gente faz lá à frente da responsabilidade social do Flamengo. Maravilha, legal. Léo, você que é o responsável pela Camila estar com a gente aí, a bola está contigo, faz a primeira pergunta para ela. Opa, primeiro eu queria agradecer a presença da Camila Nascimento, gostaria de agradecer também a doutora Flávia, dentista especialista em periodontia e extensão em odontopediatria, a assessoria de imprensa do Flamengo também, que autorizou a participação da Camila. Camila, é um grande prazer estar aqui conosco participando e queria, primeiramente, parabenizar a ação que o Flamengo, o Clube de Regatas Flamengo, vem realizando aí, fez, né, durante o início da pandemia e vem realizando. E queria que você falasse um pouquinho aí da Nação Solidária, como é que foi essa ação? Foi isso, né? Assim, desde meados de março, né, quando a gente começou a perceber o que estava acontecendo, a gente começou uma primeira ação que nem foi a Nação Solidária, foi uma ação chamada Futebol versus Covid, contra a Covid, torcida única, que foi, na verdade, uma ação que envolveu todos os clubes do Rio, né? E então, basicamente, era uma plataforma. E aí os clubes convocavam suas torcidas a fazer doações em prol das frentes de trabalho da Fiocruz, que eram frentes de trabalho muito importantes, né? Então, né, testes, compra de testes rápidos, treinamento das equipes do SUS. Então, a nossa primeira ação começou aí. E logo depois a gente partiu para as ações de apoio comunitário mesmo, né? Nosso entendimento era que era preciso fazer alguma coisa para proteger as pessoas, né? Ficou muito claro para a gente que ajudar as pessoas a prover o seu alimento, a sua subsistência, era uma forma de apoiar. O vírus, ele não discrimina, mas os efeitos sociais e econômicos do vírus discrimina, né? Então, muitas pessoas perderam suas rendas, muitas pessoas perderam os seus empregos, as crianças sem aula e estão sem merenda. Então, a gente começou a perceber o abalo que o coronavírus estava provocando na sociedade. E a gente fez uma parceria, então, com o SOS Favela, que é um programa do Viva Rio, e começou a arrecadar doações para fazer um apoio comunitário mesmo aos moradores de favelas, que era, naquele momento, o grupo que a gente verificou como mais vulnerável, né? E aí é interessante pontuar que, assim, a gente pensava também muito nesse comércio local também, muito abalado. Então, as nossas cestas básicas, elas eram adquiridas diretamente dos mercadinhos das comunidades, que era uma forma de você fazer o apoio a pessoa que está precisando, né, aquela família mais vulnerabilizada, atingida mesmo pelos efeitos socioeconômicos do coronavírus, e também impactar esse comércio local, esse mercadinho da favela ali, que também estava, né, nesse primeiro momento, muito prejudicado. E aí a Nação Solidária, enfim, a campanha foi um sucesso, na verdade, a gente ainda está trabalhando ela, e a gente foi percebendo ao longo dos meses outros grupos vulnerabilizados, né? Nos voltamos, então, para pessoas em situação de rua, os ambulantes do Maracanã, enfim, e depois os atletas dos clubes de menor investimento, né? Do Campeonato Estadual do Rio, então, Série B1, B2, e também ao futebol feminino, enfim, a gente foi percebendo e como é que a gente poderia estender o nosso apoio a esses grupos que precisam. Claro que a gente sabe que é um apoio, né, o problema é muito mais grave, mas era uma forma também, uma mensagem de união né, e de resiliência e de vai passar. Boa, muito legal, Camila. Gustavo, sua vez, vai lá. Bom, Camila, esse tipo de ação
você está sempre ajudando, né, quem está precisando aí com alimentos, com doações. O Flamengo já está enxergando institucionalmente, dentro dessa área de inclusão social, de ajuda, outros tipos de ações, como cursos, como, enfim, profissionalização de trabalhadores da favela, de repente recrutar para algumas áreas do Flamengo, enfim, formação de pessoas, outros tipos de ações que seja além da doação de alimentos, por exemplo? Com certeza, Gustavo. Eu estou me concentrando aqui, eu expliquei um pouco o que foi a Nação Solidária, né? Mas o nosso trabalho lá à frente da responsabilidade social do Flamengo, a gente já faz muitas coisas, né? A gente já tem parcerias, a gente já tem toda uma atuação aí nessa área. Então, assim, queria começar contando para vocês que o Flamengo tem uma política de responsabilidade social pela qual a nossa agenda prioritária é a educação. E quando eu falo educação aqui, eu estou falando, né, não é educação no sentido da escola formal, né, eu falo educação no sentido do direito à aprendizagem, esse direito que é um direito universal, né, garantido por lei. Então, eu estou dizendo, a gente considera a educação interagir, se expressar, brincar. Então, projetos que privilegiem o direito à aprendizagem, né, o que a gente chama de educação, são projetos que a gente busca apoiar, a gente busca implementar, enfim. A nossa agenda prioritária é a educação. Aí, só para entender uma coisa, vocês apoiam projetos que já existem ou vocês desenvolvem projetos, sei lá, com outros grupos, mas a partir do zero? Como que funciona isso? Pode ser as duas coisas. A gente tanto planeja e implementa projetos. Nesse momento, por exemplo, a gente está trabalhando na implementação de um projeto de educação que a gente quer, na verdade, aplicar em favelas, né? Trabalhando o esporte como ferramenta de transformação social. Então, isso é uma coisa. E a gente também pode apoiar projetos que já existam, né? A gente faz isso também. Então, as duas coisas. Na verdade, o que é importante para a gente é botar a nossa energia em projetos que dialoguem com essa agenda prioritária que é a educação. Se for implementando ou se for no apoio, aí vai ser, enfim, não é o caso. A gente pode apoiar simplesmente, mas o fato é que precisa, assim, a gente tem uma estratégia, a gente tem um tema, que é a educação. E, além disso, nós temos 3 linhas de trabalho, né? Que é inclusão social, sustentabilidade e saúde e melhoria de vida. Então, é isso, assim, o que na prática isso significa que a gente sempre vai buscar, nas nossas ações, privilegiar esses temas, né? Então, seja apoiando projetos que já existam nessa área, ou seja, na oportunidade de alguma ação que possa, de alguma forma, trabalhar esses temas, ou a gente mesmo implementando, enfim, mas a gente tem essa estratégia, a gente não age na oportunidade simplesmente, né? A gente tem uma agenda prioritária e linhas de trabalho que norteiam a nossa atuação de responsabilidade social. Bacana. Só para completar, então, quando você fala em educação e esporte... Calma, Luiz, calma. Só para completar aí. Quando você fala em educação e esporte, normalmente a gente pensa que isso aí é para o público jovem. É somente público jovem? Se você tem alguma atividade voltada para a terceira idade, para pessoas, enfim, para adultos que não estão formados, qual que é o foco dessas atividades? A gente... assim, acaba que a gente tem mais iniciativas voltadas para crianças e jovens, né? Por razões óbvias, talvez, né? Sim. Porque é o que mais acontece. Mas, assim, a terceira idade, com certeza, é um grupo que a gente também gostaria de olhar e que a gente faz sentido para a gente. Mas, inegavelmente, a maioria das nossas iniciativas estão focadas mesmo no grupo das crianças e dos jovens. Boa. Vitor! Primeiro, obrigado pela participação, Camila, seja bem-vinda. Minha pergunta é o seguinte, há um ano atrás, mais ou menos, se eu não me engano, acho que na Páscoa do ano passado, eu vi um vídeo no YouTube, não sei se foi do Flamengo, se partiu dos jogadores, mas era um vídeo onde o Diego Alves e o Everton Ribeiro
junto com o MC Nego do Borel, eles iam entregar chocolates em alguma comunidade, eu não lembro qual. E assim, durante o vídeo a gente vê como as crianças perto de jogadores, assim, é como se elas estivessem vendo um super-herói ali na frente deles, né? Então, assim, eu queria saber, o Flamengo tem alguma atitude, alguma campanha, não só para crianças que queiram jogar futebol, mas assim, de trazer elas para perto dos jogadores, assistir os jogos, ter contato com os ídolos? Sim, a gente tem. Eu acho interessante essa pergunta, me dá a oportunidade de contar que a gente tem uma área educativa no Flamengo, né? A gente tem muito esse objetivo de. A gente faz muito esse exercício interno de pensar como que a gente pode, por exemplo, contribuir com o currículo da rede pública, né? Ajudar o trabalho dos professores. Então, a gente tem uma área educativa no nosso patrimônio histórico e a gente recebe grupos de escola no nosso museu para contar um pouco da nossa história e como que isso também dialoga com a história do Rio de Janeiro, né, com a geografia da cidade, com a história do clube, com a história do Brasil. Então, essa é uma grande preocupação, a gente emprestar também a nossa história e não deixa de ser educação, né, não deixa de ser, dialogando mesmo com a nossa agenda prioritária, que é a educação, e é isso. Então, a gente faz, assim, visitas guiadas do educativo, do patrimônio histórico, para contar um pouco da nossa história e, assim, se aproximar das escolas públicas, das organizações que trabalham com educação. Isso é uma coisa. Além disso, a gente tem, para os jogos, a gente tem os ingressos, né, que a gente leva crianças e jovens de organizações parceiras para assistir os jogos. Obviamente que isso não está acontecendo nesse momento, né, porque os jogos estão acontecendo com portões fechados, mas quando a gente tinha uma regularidade dos jogos, a gente tinha essa cota, vamos dizer assim, né, a gente tinha algumas cortesias justamente para esses grupos, para poder ali, entendendo que estar num estádio promove o pertencimento, né? Faz o grupo, né? É uma ação de inclusão, sem dúvida nenhuma, né? Então a gente tem esse olhar, sim. Legal. Boa. Luiz? Oi, Camila. A minha pergunta é um pouquinho longa, são só 12 itens que eu quero perguntar. Nossa Senhora! O cara leu. Ele abriu o pergaminho aí. Primeiro foi o Gustavo. Agora ele vai ler a Bíblia para fazer a pergunta. Tudo bem. Bom, vamos lá, Camila. A pergunta é o seguinte, na verdade, sem brincadeira agora, quantas pessoas já foram atendidas pelo projeto e quanto já foi arrecadado nesse projeto para doar para essas pessoas? Na ação solidária, né? Isso. Pois a gente estima que mais de 5 mil famílias tenham sido apoiadas pela nossa campanha, né? Tenham sido impactadas pela campanha. A gente já arrecadou mais de 210 mil reais, e a gente já, essas famílias distribuídas a gente estima em 58 comunidades aqui do Rio de Janeiro, isso sem contar pessoas em situação de rua também, né? Então, é uma campanha que a doação acontece lá na plataforma, e eu acho isso interessante a gente dizer que, assim, se a gente acompanhar, né, a gente acompanha pelos relatórios, né, e tem doação, assim, Luiz, doação de R$5, de R$10, de R$20, e eu acho isso o maior exercício de solidariedade que pode ser, né, que assim, não é doação de pessoa jurídica, é doação mesmo, é o exercício ali da solidariedade, né, eu posso ajudar o meu vizinho ali, né, então, eu acho isso bacana. Então, assim, esse valor que eu falei, esses 210 mil, assim, a gente pode dizer que 90%, 95% é pessoa física, e nesse pouquinho mesmo, nesse exercício da solidariedade mesmo. Eu tenho muito orgulho de falar isso. E também, sem deixar de mencionar também, a força aí das nossas embaixadas e consulados, vocês devem saber, não sei se vocês são familiarizados, vocês conhecem, né? Então, o Flamengo tem esses grupos de torcedores, Brasil afora, maravilhosos, que incentivam, que fazem a campanha mesmo, abraçam mesmo a campanha do clube. Então, a gente
isso fortaleceu muito a nossa nação solidária, né, a nossa campanha. Então, a atuação também das embaixadas e consulados, Brasil afora, aliás, Brasil não, mundo afora, porque a gente recebeu muita doação de fora do Brasil, das embaixadas e consulados fora do Brasil, os jogadores mesmo, né, os atletas, as famílias também, que compareceram, assim, de verdade na campanha, os dirigentes, e que permitiu a gente fazer tantas coisas, né? Foi possível fazer tantas ações. Só um complemento aí, já que você já respondeu mais umas 3 perguntas minhas, que foi ótimo. Faltam 9. Quais foram os apoios viabilizados, né? Porque eu acho que tem um cartão, foi. Vamos explicar para os nossos ouvintes o que tem, só para eles saberem bem. Sim, Então, num primeiro momento, a gente começou distribuindo cesta básica mesmo, né? E a gente tinha essa ideia de que era importante também empoderar ali aquele comércio local. Ficou tão abalado ali pelos efeitos do coronavírus. Então, a gente doava a cesta básica, mas a gente, na verdade, comprava os itens no mercadinho da própria comunidade. Essa foi a nossa primeira ação. Logo depois, o Flamengo celebrou um contrato de licenciamento com a LB Bio, né, que é o Laboratório Brasileiro de Biologia, para licenciar o álcool em gel, o produto álcool em gel. E por esse contrato, o Flamengo ficou acordado que todo o royalty devido da venda desse produto seria convertido em produtos para distribuição em ações de apoio comunitário. Então, isso significou para a gente cerca de 200 mil litros de álcool em gel para ser distribuído, né? E a gente vem fazendo isso, além das cestas básicas, a gente passou a distribuir esse álcool em gel também do Flamengo. E aí, lembrando que nesse momento em que a gente não tem vacina, em que a gente não tem, né, nenhum medicamento, o hábito de higiene é a medida preventiva, né, coronavírus, se a gente pode dizer assim, de acordo com as autoridades médicas, né, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Então, a gente já distribuiu cerca de 20 mil unidades de álcool em gel. Além disso, distribuímos máscaras também, máscaras de proteção, distribuímos máscaras do Zico, máscaras do Arrascaeta. E sobre as máscaras, se vocês me permitem contar aqui, eu acho muito interessante a gente refletir sobre a máscara, né, porque, assim, a gente começou a distribuir as máscaras mais ou menos março, abril, né? Abril, talvez, e era muito complicado distribuir a máscara, é muito complicado. Agora, talvez não, mas, assim, existia uma resistência, né? As pessoas achavam que a máscara incomoda, a máscara, enfim, ninguém queria usar máscara, mas quando você chegava com a máscara do Flamengo, era como se você estivesse doando uma camisa do Flamengo na comunidade, entende? A pessoa não só queria a máscara, ela botava ali na hora, e quando a gente voltava, ela estava com a máscara também. Era o orgulho, sabe, de ostentar a máscara. E eu acho isso muito interessante da gente pensar o papel de um clube de futebol, né, numa ação de conscientização sobre o uso da máscara, que naquele momento é a medida de proteção que existe, né? E assim, para a gente isso é uma vitória muito grande, né? Para a gente isso é muito bacana ver assim essa paixão, né? Essa paixão a serviço do social, da saúde, sobrevivência pública, né? da saúde, né? Pois é. E, bom, e aí a gente também distribuiu, a gente começou a distribuir também vales alimentação. Então, é como se fosse uma cesta básica, mas não era uma cesta básica, era, na verdade, um cartão, né, um cartão pré-pago, e a pessoa podia gastar aquele cartão no mercado, né, porque é isso, a gente começou a distribuir tanta cesta básica, e aí a pessoa já tinha recebido, sei lá, sobrou arroz, feijão da sexta passada, aí ela ia lá e ganhava mais, então o cartão dá a ela a possibilidade de comprar uma carne moída, uma sardinha, uma fruta, um legume, dá mais essa possibilidade, né? E também uma outra coisa, isso foi tudo que as nossas ações de apoio comunitário a gente distribuiu, mas eu acho que também tem uma outra ação que a gente fez, que foi até a área de marketing do clube, mas eu acho que tem um viés social muito importante, eu queria ressaltar aqui para vocês, que foi a liberação do uso da marca
Flamengo na confecção das máscaras, né? Pois é, o Flamengo liberou o uso da marca para a confecção de máscaras, e isso, né, pôde privilegiar e favorecer a geração de renda de pequenos empreendedores num momento em que era muito importante, né, num momento muito difícil, muito crítico. Então, é isso também. Boa, Camila. Obrigado, você já falou aí um pouquinho da participação dos consulados e embaixadas, e eu vou pegar por esse viés. Até porque eu queria, antes de fazer a pergunta, mandar um abraço para meus amigos Léo, Gibi e Alessandro, que são do consulado Flá Barreto aqui, e é o seguinte, eu queria que você dissesse como foi essa interação entre os consulados e o clube, justamente para nortear as ações, fazer com que as ações fossem assertivas. Como é que foi essa interatividade aí entre clube, embaixadas e consulados? Eles são muito receptivos, né? No projeto Embaixada e Consulado, no projeto das embaixadas e consulados, um dos pilares desse projeto já é a responsabilidade social. Então, né, muito antes de pandemia, já está ali no mindset deles campanhas, né? A gente tem um calendário de campanhas que eles já abraçam e fazem lá nos seus territórios, né? Então, por exemplo, itens de higiene, doação de alimentos, campanha do agasalho, a gente tem todo um calendário do ano que eles já fazem isso nas suas regiões. E eu acho que, né, numa visão muito empática e muito solidária, todos os consulados e embaixadas abraçaram essa campanha. Então, fizeram muitas doações, né, fazendo eu tive até casos de pessoas das embaixadas virem acompanhar as nossas ações, né, irem com a gente, participar das entregas, assim, querendo muito participar, sabe, não só, enfim, querendo muito. Lembrando que as nossas entregas, a gente quase que todas a gente fazia de porta em porta. A gente fazia, assim, a gente segue fazendo, né? Talvez hoje um pouco menos, mas a gente segue fazendo. Mas a gente vai de porta em porta andando nas comunidades, porque a ordem fica em casa, né? Então, a gente ia à casa das pessoas, né? E então, era legal, eu tive pessoas de embaixadas que vieram e, enfim, participar das ações com a gente. Foi muito legal. Eles abraçaram com muita solidariedade a nossa campanha. Só para complementar, o Rio de Janeiro ainda vive um estado de atenção para a Covid. A gente tem aí internações, tem gente ainda hospitalizada em UTI, e aí eu te pergunto, até quando vai essa ação na ação solidária? Vai ser até a gente ter essa curva realmente baixa aqui, ou isso vai se estender já como parte de um programa de assistência do Flamengo para outras situações? Então, Renato, essa é uma pergunta que a gente se fez por muito tempo, né? Quando a gente começou a campanha, a gente achou que ia ser até julho, que era até junho, aí depois a gente botou até julho, aí depois botou até agosto, e agora a gente já percebeu, sabe, a gente fez essa conclusão que você acabou de fazer na sua pergunta, sabe, a gente vai estender isso até o fim do ano, claro que é isso, né, depois dos moradores das favelas, depois dos ambulantes, a gente foi percebendo grupos mais vulnerabilizados em determinados momentos, então, mas assim, a campanha segue, respondendo a sua pergunta, a campanha segue, inclusive eu aproveito esse momento aqui para pedir doações, né, tem lá, entrar no site do SOS Favela, tem lá o link torcedor do Flamengo, então você faz sua doação, a gente segue, assim, a necessidade ainda é muito grande, como você bem colocou, para muita gente está faltando básico ainda, então é isso, a gente vai seguir pelo menos até o fim do ano, a gente está firme e forte na campanha. Tá, vamos lá. Então, durante a atuação de vocês estiveram, né, na Cruzado São Sebastião, na Zona Sul, e na Vila Aliança, na Zona Oeste, batendo de porta em porta, fazendo essa testagem de Covid.
né? E eu queria saber como é que foi a receptividade dessas pessoas que, digamos, foram beneficiadas, como é que foi essa ação, como é que foi para vocês estarem batendo de porta em porta, né? Já que nesse momento não existe clubismo, né? Está se tratando de ser humano, né? De vida, de saúde. Como é que foi, até para as pessoas que não são, digamos, torcedores do Flamengo, como é que elas, a forma de agradecimento delas, como é que foi essa interação com vocês? É isso, Léo, é isso, assim, acho que esse é o momento da gente se juntar, né, não adianta eu estar bem se o meu próximo não está, então é o momento de um pensamento coletivo, e o Flamengo como um clube socialmente responsável, assim, independente mesmo da campanha, isso já está ali na postura do clube, então quando a gente acertou ali a aquisição de testes, né, enfim, o contrato dos testes que a gente está fazendo ali numa área do Flamengo, a gente já estipulou uma cota para poder fazer aí para clubes, para grupos mais vulnerabilizados, né, para pessoas que não teriam condições aí de fazer a testagem. E aí a gente pensou lá na Cruzada São Sebastião, porque quem conhece a Cruzada, enfim, sabe, o conjunto são prédios, não tem elevador, então tem muitos idosos que moram lá nos últimos andares e como não tem elevador, eles não descem, eles ficam, sabe, eles não podem sair de casa. O problema é que mesmo que eles não saiam de casa, se pessoas da família, né, da casa entram e saem, esse idoso, né, não adianta ele ficar em casa, ele está vulnerável de qualquer forma. Então, a gente, em parceria com a psicóloga, existe um projeto ali, um projeto muito importante, muito parceiro, que é o Basquete Cruzada. Então, eles têm uma psicóloga, e a psicóloga apontou para a gente essas pessoas mais vulnerabilizadas, onde né, faria mais sentido a gente fazer a testagem. E assim a gente tinha uma rota, e foi realmente, como você bem colocou aí, a gente foi de porta em porta fazendo a testagem, né, nessas pessoas. E a outra ação que a gente fez também de testes de Covid foi lá na Vila Aliança, né, existe um projeto também parceiro nosso, o Craques da Vida, que é um projeto super importante, né, relevante ali para o território dele, que é um projeto de futebol, futebol como forma de inclusão social, né, assim, não é para alto rendimento, né, o futebol para transformação social. E eles tinham um protocolo de retorno que tinha lá as medidas de segurança, mas precisava da testagem para eles poderem retomar as atividades, né? Então, a gente pôde ceder, a gente pôde dar esses testes para que os jovens fossem testados e, assim, o projeto pudesse retomar as atividades e a gente fica muito feliz de saber que eles estão, enfim, retomando as atividades lá na Vila Aliança, que é um projeto muito importante, esses jovens precisam muito desse projeto, sabe? Tá, Camila, conta pra gente como que é a estrutura da área de responsabilidade social do Flamengo. Tem quantas pessoas trabalhando? Aonde vocês ficam exatamente? A gente fica na Gávea, né, lá na sede, né, do clube. Essa VP é uma área nova, assim, relativamente nova, na verdade, né, existe há 1 ano só. O Flamengo, ele tem um histórico, claro, né, de muitas ações sociais, de muitos projetos, mas não existia essa área de responsabilidade social. Então, a missão que eu recebi foi criar essa área, pensar estrategicamente a responsabilidade social do clube. Agora a gente somos 2 pessoas e é isso, assim, a nossa missão é dar uma inteligência para essa área de responsabilidade social. E uma outra coisa que eu acho interessante destacar é que eu não faço parte da mesma diretoria de comunicação ou do marketing, como é na maioria dos clubes, né? Em muitos clubes, na verdade, a pessoa que cuida da responsabilidade social, ela na verdade, ela é alguém da comunicação ou do marketing. Eu não faço parte, né, dessa diretoria. Eu acho isso muito legal porque eu estou muito mais ligada à gestão e à forma de ser do que ao discurso, do que a gente, né, eu acho isso uma coisa importante, assim, eu estou muito mais ligada na ação e no executivo e no que a gente vai fazer e nos projetos de impacto do que né,
da comunicação apenas, né, do discurso apenas. Eu acho que isso nos dá uma possibilidade de alcançar e de fazer mais coisas com impacto relevante mesmo, porque não é só comunicação e não é marketing só. Sim, e de fato, muitas empresas fazem dessa forma. Não só clubes, mas as empresas falam em responsabilidade social e compromisso com o Brasil na área do marketing apenas. Então, isso é muito legal. A gente pensa muito sobre isso, né? Assim, o Flamengo, a maior torcida do mundo, né? Como é que a gente empresta a força dessa marca tão poderosa, tão influente, em prol de questões sociais, né? Em prol de projetos? Como é que a gente usa isso, essa força toda, para também impactar pessoas, para poder melhorar a qualidade de vida, enfim. Esse é o nosso desafio, observar aí as oportunidades que a gente tem para gerar impacto. Vitor? Então, Camila, eu estava vendo algumas reportagens também do projeto de vocês, onde vocês também prestaram auxílio para alguns clubes de futebol menores no Rio de Janeiro, né? Eu vi também isso de um clube de futebol feminino. Eu queria saber, assim, quais foram, então, as ajudas, como que vocês prestaram esse auxílio para clubes, para essa área do futebol no Rio de Janeiro? São os clubes de menor investimento, né? Isso é muito interessante, Vitor, porque essa foi uma ideia, uma sugestão que nos surgiu a partir do futebol, do nosso futebol, dos jogadores do Flamengo, né? Então, a gente ainda estava ali na indefinição do retorno do campeonato, e os jogadores do Flamengo, numa visão também muito coletiva, né? Uma visão muito empática, nos procuraram e falaram assim, poxa, mas eu acho que era importante pensar nesse jogador do clube de menor investimento, porque se está incerto para a gente, imagina, né, para eles também, enfim. A gente está falando da realidade de clubes que não têm contratos, enfim, é outra realidade, né? E a gente pesquisou e percebeu que realmente fazia muito sentido, então a gente foi atrás desses clubes, dos clubes da Série B1 e B2 do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. A gente tinha uma preocupação muito grande de fazer com clubes contra quem a gente não poderia jogar, né, para não dar margem a nenhum tipo de interpretação, e foi isso, a gente pôde contemplar aí ao todo 318 jogadores desses clubes de menor investimento, né? Maricá, Olaria, Bom Sucesso, Araruama, Barcelona, enfim, não vou conseguir citar aqui todos, mas a gente conseguiu, e depois disso a gente percebeu que o futebol feminino era uma questão também, né? Porque imagina, se o futebol masculino estava nessa incerteza, né? Imagine o feminino, né, que já historicamente, né, já tem aí seus desafios. Então, a gente, semana passada mesmo, a gente começou a se voltar aí para os clubes de futebol feminino, né, os clubes de menor investimento que atuam no futebol feminino, e a gente tem aí, a gente começou lá no Greminho. O Greminho é um clube muito importante, assim, faz parte da história do Flamengo, a gente pode dizer isso, né? Então, a gente fica lá em Cosmos, na Zona Oeste, e a gente fez lá uma ação, sabe, para contemplar aí essas jogadoras, né, essas que já normalmente já têm grandes desafios, mas a pandemia assim, aumentou, vamos dizer assim, os desafios que elas têm. Então, a gente fez uma ação de distribuir cartões, né, vales alimentação, para dar aí um apoio, uma mensagem de força e união para elas. Camila, vocês já têm uma ideia de próximos passos das ações que vocês estão fazendo? O que vocês olham para o futuro e falam assim, bom, hoje a gente está atendendo isso, mas o que a gente pode fazer no futuro para a comunidade? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta que eu ia fazer é o seguinte, com relação à Covid, vocês fizeram alguma ação voltada a ensinar as pessoas como se proteger, a lavar a mão, a se cuidar nas pequenas comunidades? Ou melhor, nas grandes comunidades que vocês atenderam? Sim. Bom, sobre próximos passos, né? A campanha, a gente segue trabalhando a campanha, pedindo doações, indo de porta em porta, enfim, segue nesse apoio comunitário. A gente deve ir
nessa forma aí até o fim do ano. E, assim, o que eu vejo de próximos passos são os projetos da área de responsabilidade social, né? Então, como eu contei aqui, a gente tem um projeto grande de educação para fazer, né, para implementar aí nas favelas do Rio de Janeiro, que é um projeto de capacitação de educadores, e depois a gente tem uma metodologia própria. Então, a gente quer capacitar educadores de projetos de esporte das favelas para potencializar um trabalho muito importante que eles já fazem aí nessas áreas. E um outro projeto que a gente também está trabalhando, assim, que a gente vai se envolver, assim, vai jogar nossa energia aí nos próximos meses, vamos dizer assim, a reciclagem de resíduos sólidos, de resíduos plásticos do Maracanã e do Flamengo, e do próprio clube, né? A gente está pensando aí uma forma, enfim, a gente está trabalhando nesse projeto para a gente implementar aí um projeto de reciclagem, pensando também em tornar circular essa geração, né, de resíduo, para que ela, de alguma forma, as recicladoras possam voltar com produtos licenciados pela marca Flamengo, eles possam ser produtos que já foram resíduos plásticos, né, tornar essa lógica que hoje é linear, tornar circular. Então, a gente está trabalhando, esses são os dois projetos que a gente está trabalhando muito fortemente aí, além da campanha, nos próximos meses. Camila, você falou da formação da área aí de responsabilidade social, e é uma área nova, né? Um ano aí, vinda com a gestão do Landim, e obviamente que vocês desenharam algumas ações prioritárias, você já falou aí os pilares da área, e eu queria saber o seguinte: a NBA é uma das instituições mais respeitadas no mundo, e eles têm um programa de responsabilidade social, óbvio, respeitando as devidas diferenças, né, de realidade, que é o NBA Cares. Eu queria saber se vocês se inspiraram em ações como essa da NBA, em outro, ou que outras fontes de inspiração para poder atender e criar esses pilares aí de atuação da área dentro do Flamengo. Olha, Renato, eu diria que assim, o nosso norte, né, vamos dizer, a nossa maior inspiração aí seria os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, a Agenda 2030 da ONU, né, esses objetivos que têm a ideia de não deixar ninguém para trás. Então, nessas metas e nesses objetivos que a gente se fia. Então, todo projeto que a gente faz, todas as nossas iniciativas, é sempre pensando como é que a gente está ajudando o Brasil a cumprir essas metas, né, a cumprir esses objetivos. Eu diria que esse é o nosso maior norte. Assim, claro, existem, né, programas muito bacanas, né, muito respeitáveis, e com certeza a gente se inspira, mas o nosso maior norte são os ODS da ONU. Boa. Vamos lá, Léo. Opa! Camila, antes mesmo desse canal surgir, né, a gente criou em maio, eu já vinha acompanhando em abril, enfim, as primeiras ações do Flamengo no combate à pandemia, nas redes sociais, e a gente pôde acompanhar aí, vendo as ações nas comunidades, e, digamos assim, essa ação tomou um vulto maior, né? Ela alcançou o noticiário internacional. Como é que foi essa repercussão, não só, digamos assim, em território nacional, mas em outros países, digamos, do outro lado do mundo, como Japão, França? Como é que foi essa a repercussão midiática, e se você entende que essa repercussão positiva ajudou a trazer, digamos assim, mais doações de pessoas vindo de outros países? É isso, né? Eu acho que essa corrente do bem, ela vai ficando forte, muito forte, e em algum momento ela acaba chamando atenção e gerando repercussão de mídia, assim, internacional, sobretudo. A gente recebeu isso com muita alegria, né? Foi muito positivo isso, né?
assim, ao longo desses meses aí, a gente recebeu contato de imprensa internacional mesmo, querendo saber, querendo acompanhar. A gente teve, inclusive, algumas das nossas ações foram acompanhadas pela imprensa internacional e depois virou até a matéria. Enfim, acho que é uma confirmação, né? Assim, que bacana. A gente, como eu disse, assim, a gente não faz por isso, né? Claro que não. Claro. Bacana que isso possa acontecer, que isso possa chamar a atenção, né? Isso é importante, com certeza. Até porque, assim, isso fortalece a campanha, né? Isso dá visibilidade à campanha, mais pessoas ficam sabendo e mais pessoas se mobilizam para doar, enfim. Então, isso só fortalece a campanha. Com certeza, isso é uma vitória, sem dúvida nenhuma. E eu acho que a empatia vai salvar o mundo, né? A solidariedade é uma forma de proteger a nossa vida, né? A gente protege o outro, a gente nos protege, a gente também se protege. Boa. Gustavo? Camila, tem alguns ídolos do passado, né? De um passado até distante, mas que acaba perdendo tudo, perde família muitas vezes, o cara fica sozinho, fica desempregado, às vezes não tem nem direito à aposentadoria porque não foi recolhido nada no passado. A gente já viu casos de jogadores que viraram catadores de sucata, estão passando por grande necessidade. Isso está no radar de vocês? Já existe alguma atividade para ajudar, né? Quem foi ídolo, quem já deu sangue pelo clube, já fez gol, já ajudou a levantar troféus e que de repente, por alguma eventualidade, se encontra numa situação de vulnerabilidade? Tá sim, Gustavo, tá sim. A gente está atento a essas realidades, né? A gente sabe que isso é um fato. Assim, hoje, muitas ações nesse sentido são implementadas lá pelo patrimônio histórico, que, enfim, cuida um pouco disso também. Mas está, assim, no nosso radar aí a construção, a implementação de de alguma ação, de algum programa, nesse sentido aí, para esses ídolos, que óbvio que faz muito sentido isso que você está falando. Camila, no finalzinho de março, 1º de abril, né, no comecinho de abril também, eu vi 2 reportagens, uma dizendo que os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro fizeram uma campanha em conjunto, e no dia seguinte também uma que os 4 grandes de São Paulo fizeram outra campanha aqui em São Paulo. Minha pergunta é essa, assim, existe uma relação, então, entre os clubes, não só do Rio de Janeiro, ou talvez do resto do Brasil, uma relação entre os clubes para poder fazer campanhas, para poder atingir o máximo de pessoas possível? Existe sim. A gente tem um grupo, né, da responsabilidade social dos clubes do Brasil, então, sim, a gente se comunica, a gente pensa ações juntos, a gente faz muitas coisas, sim. Eu acho isso muito importante, né, porque, né, o que a gente sempre fala, não é só futebol, e é importante a gente unificar esforços em prol de uma coisa que é coletiva, né, então faz todo sentido, né. A gente diz que não é rivalidade, né, é cooperação, na verdade, né, não é competição, é cooperação. Então, a gente se comunica, a gente troca, sim, e a gente sempre pensa ações em conjunto, sempre que há oportunidade, sem dúvida. Às vezes, até quando tem um jogo também, enfim, a gente pensa ações, essa comunicação existe, sim. Boa. Luiz? Bom, Camila, a gente sabe que nem tudo é flores, tudo deu certo. O que deu errado e vocês tiveram que refazer e pensar assim, putz, como é que a gente vai resolver isso e qual foi a forma que vocês resolveram? Nossa, que pergunta, hein, Luiz? Olha, o que deu, assim, não deu errado, né, mas o que foi muito complicado quando a gente resolveu fazer a ação para os clubes de menor investimento. Isso foi muito difícil, porque a gente recebeu essa sugestão, como eu contei, dos jogadores que queriam fazer, vamos fazer a ação dos clubes, mas assim, como, né? Como é que eu vou achar esses clubes? Como é que eu vou? Então, foi muito difícil. A gente teve que, basicamente, ir um por um para
né, teve que se aproximar, não são clubes com quem a gente se relaciona, então a gente teve que ir, eram mais de 30 clubes, a gente foi um por um, e muitos a gente, na verdade, não teve como ajudar, porque muitos, é isso, como o campeonato não voltou, eles também não tinham jogadores, porque eles estão na incerteza de, né, vou contratar quando eu souber quando vai ter o campeonato, e como não tinha, então, olha que louco, né, a gente tinha a campanha, a gente tinha recurso para apoiar, mas a gente não tinha, eu conseguia chegar nesse clube, e quando conseguia, o clube não tinha um jogador, né, para a gente apoiar. Então, assim, no fim das contas é isso, a gente conseguiu apoiar 318, que foi o que a gente conseguiu. A gente poderia ter apoiado mais, mas não se apoiou mais porque não tinham jogadores, olha que louco, né? Enfim, mas foi como foi, né? Não, legal. Obrigado, viu? Obrigado. Camila, antes da gente finalizar, vou te fazer a última pergunta e te agradecer aí a sua participação. Eu queria saber o seguinte, quantos ambulantes foram atendidos ali da turma que trabalha no Maracanã? E me diz uma coisa, essa ajuda para eles foi uma ajuda pontual ou segue uma agenda? Todo mês a turma procura ali? E me diz uma coisa, a gente não tem público ainda. A gente vai ficar, vocês vão ficar com essa campanha com os ambulantes especificamente aí, esse período todo, enquanto não houver ainda a volta do público aos estádios? Será que a gente vai ver isso esse ano? É difícil, né? Não sei se a gente vai ver isso esse ano, mas é isso, realmente, assim, foram 922 ambulantes que a gente pôde contemplar, e quando eu digo ambulante, eu estou falando do trabalhador informal, né, estou falando do ambulante, do cara da catraca, da limpeza, do sorvete, enfim, estou falando do bar, são todos esses profissionais autônomos, né, que tiravam seu sustento ali dos jogos do Maracanã, e sem os jogos, essas pessoas ficaram sem renda, e muitas vezes eram famílias, né, assim, às vezes a mulher, o marido e o filho, todos os três trabalhavam no Maracanã, então, assim, foi um impacto na família, né, assim, eles não têm mais outro lugar para tirar o sustento. A nossa ajuda foi pontual, foi naquele mês ali, porque a gente, na verdade, foi apoiando outros grupos depois, e é isso, assim, a ideia de que, claro que o problema é muito maior, né, mas assim, é aquilo também que a gente pensa, né, assim, não é porque eu não posso fazer tudo que eu vou fazer nada, né, então, foi uma ajuda pontual, a gente sabe que a necessidade é muito maior, mas é uma forma, enfim, foi um apoio. Foram 922 ambulantes ao todo. Eu não sei se eu respondi todas as suas perguntas. Eu acho que não, você sim, pode... Eu só queria saber se ia continuar, mas como tem outros grupos sendo contemplados... A gente ainda tinha, 922 é um número muito grande, a gente ainda tinha uma preocupação, assim, da aglomeração, né, porque isso era até um problema também, respondendo ao Luiz, que me perguntou o que deu errado. Não deu errado, mas isso era um grande medo que a gente tinha, sabe? Especialmente nas primeiras, porque isso, né? Chegou o Flamengo, então vai aglomerar, vai dar confusão, então, 922 era um número muito expressivo, imagina, 922 pessoas juntas, né? Então, a gente tinha uma preocupação essa ação levou um mês inteiro para a gente fazer, sabe? Porque a gente fazia X pessoas a cada hora, entendeu? Para não dar aglomeração de maneira nenhuma, sempre seguindo aí os procedimentos de segurança da cidade, né? Boa! Camila Nascimento, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Valeu, Camila. Muito bacana. Só uma coisinha, uma curiosidade. Você falou que os jogadores se mobilizaram aí para fazer a campanha. Quem era o capitão dessa solicitação? Quem foi que virou e falou ali, vamos fazer nossa parte? Quem foi que mais interagiu com vocês aí? A resposta já está na sua pergunta. Os capitães. Everton Ribeiro, o Diego Alves e o Diego Ribas.
E aí a gente precisa, assim, dar um destaque muito importante para o Juan, que é, assim, um cara muito importante. Sensacional. Ali, que tem um olhar muito voltado para o social, muito voltado, né, para esses grupos vulnerabilizados. Ele é um cara muito diferenciado, né? E aí também falando das famílias todas, né? Porque a família toda se envolve. Mas nessa ação foram os capitães. Bacana, bacana. Pessoal, fechando aí mais um programa 7-1, hoje falando de responsabilidade social. Gostou do vídeo aí? Dá seu like, compartilha. Vamos fazer o bem aí, vamos ter iniciativas mais bacanas aí, vamos aprender um pouco mais com esse exemplo que a Camila trouxe para a gente. Pessoal, estamos chegando ao final. Ó. Para doar, SOS. Camila, vamos lá de novo? sosfavela.org.br. Aí você entra lá, tem o link torcedor do Flamengo, você faz sua doação para a gente continuar fazendo bastante ações de apoio comunitário, enfim, fazer diferença aí na vida de muita gente que está passando um momento difícil. E se você chegou até o final desse vídeo, coloca nos comentários #responsabilidade social. É isso aí. Olha o Léo fazendo jabá aí. Pessoal, estamos chegando ao final. Aquele abraço. Até a próxima. Valeu! Tchau.